Fala, minha excelência, estamos de volta com mais um PodLegis, que é o nosso podcast jurídico. Vamos dar continuidade ao conteúdo sobre direito administrativo e hoje vamos abordar o tema administração indireta, principalmente em relação aos seus efeitos da descentralização e da desconcentração. Certo, meus amigos? Então vamos lá. Olha só, em relação ao conteúdo da administração indireta, foi cobrado aí um total de 12 questões até a presente data. E dessas 12 questões, 9 dessas questões poderiam ali ser respondidas somente com a letra da lei. Então vamos ver aqui os temas mais cobrados, que é em relação a empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas, autarquias, empresas estatais e agências reguladoras. Olha só, em relação ao tema da administração indireta, temos que esse tipo de administração ele é caracterizado como sendo ali um conjunto de pessoas jurídicas, sem existir uma autonomia política, que exercem de forma descentralizada determinadas atividades administrativas. Então, a administração indireta, ela compõe-se das autarquias, das fundações públicas e entidades paraestatais, representadas estas aí pelas empresas públicas e sociedades de economia mista. Quando falamos em entidade, é preciso que vocês tenham em mente que estas entidades, elas são pessoas jurídicas que compõem a administração indireta. E quando falamos em órgãos, estes não possuem ali uma personalidade jurídica e podem ser tanto da administração direta quanto da administração indireta. Vamos abordar agora a questão da descentralização. Olha só, a descentralização ela trata-se de uma técnica de especialização em que temos uma distribuição externa de atividades administrativas e essas atividades administrativas passam a ser exercidas por pessoas jurídicas distintas da administração direta. Um exemplo, para que vocês possam entender melhor esse efeito de descentralização, seria aí as autarquias, as fundações ou as concessionárias de serviço público. E agora, como que é aí a fase da desconcentração? Então, olha só, meus amigos, seria ali a distribuição interna de determinadas competências, essas que vêm ocorrendo de órgãos para órgãos, e elas vêm relacionando-se com o conceito aí de hierarquia. Aí um exemplo para vocês terem bem claro onde ocorre o efeito da desconcentração seria na União, que distribui suas atividades com os ministérios. Temos os estados e os municípios com as suas respectivas secretarias. Em relação à autarquia, para definir o termo aqui para vocês, seria uma entidade de direito público com personalidade jurídica e também um patrimônio próprio, que é destinado à execução de determinadas atividades destacadas da administração direta. A autarquia ela opera como uma autonomia frente ao poder que a criou e também responde diretamente por seus atos. Porém, o poder que a criou poderá aí responder subsidiariamente no caso de falta de recursos da autarquia ou no caso de sua extinção. Então, as autarquias elas são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei para o desempenho de um serviço público de forma descentralizada, com capacidade de autoadministração. Então, as autarquias se desenvolvem, assim, as atividades típicas de um estado, prestando sempre serviços de forma técnica e especializada. Exemplos de autarquia são, por exemplo, o INSS, que é uma autarquia previdenciária. Temos as universidades federais, as autarquias profissionais também, que é o CREA, o CRM, CFC, o INCRA, o DENIT, o Banco Central, por exemplo, também, e entre outros. Mas olha só, vocês precisam prestar bastante atenção, porque todas as pessoas jurídicas de direito público, elas gozam de privilégios tributários, ok?
Então, eu posso exemplificar aqui para vocês que quanto às autarquias especificamente, a Constituição, por exemplo, ela possui uma regra específica, que é lá no artigo 150, inciso 6º, a linha A. Então, não poderão ali os entes políticos instituir tributos sobre patrimônio, renda ou serviços das autarquias relacionadas às suas finalidades essenciais ou a delas decorrentes, certo? Vamos também explicar aqui o que seria uma empresa pública, para vocês entenderem se é uma empresa, uma entidade, né, de capital inteiramente público, que é dedicada a atividades econômicas, tendo, porém, sua personalidade jurídica de direito privado. O foro da empresa pública, ele é um foro federal, se é empresa pública federal, e estadual, se de uma empresa pública de estados ou municípios. As empresas públicas e sociedades de economia mista, elas são empresas estatais e, como qualquer empresa, né, para adquirir aí uma personalidade jurídica é preciso averbar seus atos constitutivos numa junta comercial. Então, a lei irá autorizar a criação de empresa pública ou sociedade de economia mista, mas apenas o registro dos atos na junta comercial terá aí a capacidade de poder atribuir personalidade jurídica a tais entidades criadas. A lei, em relação a esse quesito, não diz que não precisa ser por meio de uma lei complementar, mas somente por uma lei ordinária, ok? No mesmo sentido, entende-se que, quanto às fundações públicas, tem-se também que pode vir, né, por lei ordinária, ok? O exemplo seria a Caixa Econômica Federal. E aqui, né, para a gente poder estar dando sequência, temos a questão relacionada à sociedade de economia mista, que é uma empresa de capital público e particular com uma direção estatal e uma personalidade jurídica de direito privado. A sociedade de economia mista, ela deve ter uma forma de sociedade anônima, né, com a maioria de suas ações votantes nas mãos do poder público, não se sujeitam à falência nem se beneficiam de recuperação judicial, nos termos da Lei 11.101 de 2005, lá no artigo 2º, inciso 1º. Em relação ao foro, se for da Justiça Estadual, tanto faz se assim é federal, estadual ou municipal. Em relação às fundações, né, que é a fundação, vamos lá. A fundação, ela é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, sem fins lucrativos. Ela é criada em virtude de autorização legislativa. As fundações, elas destinam-se, em regra, a fins culturais, sociais, científicos, literários, artísticos e entre outros. Um exemplo claro seria a Fundação Nacional do Índio e a Fundação Nacional de Saúde. Uma questão aqui para ter bastante atenção é que, quando a fundação ela possui natureza jurídica de direito privado, ela é denominada, né, como uma fundação governamental. Ok, pessoal? Olha, em relação às empresas estatais, conforme já explicado um pouquinho anteriormente, as empresas estatais, que são as empresas públicas e sociedades de economia mistas, elas surgiram, né, no ordenamento jurídico brasileiro com a natureza jurídica de direito privado. Mas foi uma forma encontrada, né, pelo Constituinte de meio que desburocratizar a administração pública. Assim, a administração ela passa a atuar sob a egida aí do direito privado, para que possa, né, atuar de forma mais ágil e sem os entraves característicos do direito público. Os empregados das estatais, inclusive, né, eles são regidos pela consolidação das leis trabalhistas, que é a CLT, e a ideia que a administração pública ali possa explorar diretamente atividades econômicas
é aplicado ao caso quando relevante ali o interesse coletivo ou necessário aos imperativos de segurança nacional. Um lembrete para vocês é que as empresas estatais elas são criadas, né, através do registro de seus atos constitutivos também na junta comercial, que é ali após a autorização para sua criação em lei específica. Apesar das empresas públicas e também as sociedades de economia mista serem empresas estatais, elas se divergem na constituição de seu capital, porque as empresas públicas elas são constituídas sob qualquer modalidade que é permitida em direito, né? E desde que seu capital ele seja de 100% público. Trata-se também assim de uma empresa onde a totalidade das cotas sociais, onde há, né, totalidade das cotas sociais, ela é constituída por recursos públicos, podendo ser federal, estadual ou municipal. Contudo, ainda que o capital social seja constituído em sua totalidade por recursos públicos, as empresas públicas possuem natureza jurídica de direito privado, consta no artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º de nossa Constituição Federal. Exemplo, novamente, a Caixa Econômica Federal. Temos a Casa da Moeda do Brasil e a Embrapa, por exemplo. Já as sociedades de economia mistas, elas também são criadas com o registro de seus atos constitutivos na junta comercial, que é após, né, a autorização por lei específica. Contudo, essas sociedades elas são compostas pelo capital que é ali parcialmente público e parcialmente privado. Necessariamente, as sociedades de economia mistas, elas sempre serão constituídas sob a forma de sociedades anônimas, cujas ações, como por exemplo do direito a voto, serão pertencentes à sua maioria em relação ao poder público. Um exemplo para vocês entenderem seria o Banco do Brasil, a Petrobras e também o Banco do Nordeste do Brasil. As estatais elas são regidas na atualidade pela Lei 13.303 de 2016, cuja leitura se recomenda, né? Ela atua também sobre a égide do direito privado e possuem ali algum capital público envolvido, e exatamente por isso elas sujeitam-se à fiscalização de seus atos ali pelos tribunais de contas, né? Em relação às agências reguladoras, elas são autarquias que em um regime possuem, né, um regime especial que serão ali mais aprofundados quando estudarmos a parte de serviços públicos aqui no PodLegis. As autarquias reguladoras é o que o governo federal criou num plano chamado de Plano Nacional de Desestatização e privatizou diversos setores onde o Estado atuava ali de forma direta, né? Então, o afastamento do Estado de atividades como telefonia sempre exigiu, né, a criação de agências para regular a atuação dos agentes privados no mercado. A autora Marinelli, por exemplo, fala que as agências reguladoras elas são autarquias em regime especial, instituídas em razão do fim do monopólio estatal, e elas são responsáveis pela regulamentação, por um controle e também aí, por uma fiscalização de determinados serviços públicos, além de atividades e bens transferidos ao setor privado, por exemplo. Aí temos aqui a agência reguladora, como por exemplo a Anatel, e para finalizar, o setor especial dessas autarquias, eles decorrem sempre da necessidade de poder maior independência, né? Principalmente em relação à segurança e estabilidade de sua atuação. Meus amigos, vou dar um breve intervalo e já retornamos, né, para fazermos uma questão aqui do ano de 2018, da segunda fase do exame de ordem unificada, ok? Até logo, meus amigos. Estamos de volta com o PodLegis e agora vamos resolver uma questão do ano de 2018 da segunda fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil.
que é o exame da ordem unificada, ok? Vamos lá. Determinada organização não governamental destinada à fiscalização das contas públicas solicitou informações de certa empresa pública federal que desenvolve atividades bancárias e de operações financeiras, no sentido de obter cópias de todos os processos administrativos envolvendo os investimentos internacionais a serem realizados no ano corrente. A entidade administrativa em questão deferiu parcialmente o pedido. Por meio de documento escrito, a empresa pública esclareceu o lugar e a forma pelos quais as cópias das informações disponíveis poderiam ser obtidas, mediante pagamento dos custos, para a reprodução dos documentos. Registrou ainda que não poderia autorizar o acesso a certos dados sob o fundamento de que estão submetidos a sigilo, na medida em que colocam em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do Brasil. Indicou, enfim, a possibilidade de recurso administrativo, bem como prazo e condições para a sua interposição. Diante dessa situação hipotética, na qualidade de advogado, responda fundamentalmente aos questionamentos a seguir. Letra A. Existe amparo legal para a cobrança pela reprodução dos documentos solicitados? Letra B. É juridicamente cabível o argumento invocado pela empresa pública federal para qualificar parte das informações como sigilosa? Exemplifique. Olha só, meus amigos, em relação à letra A, é aquilo que eu disse. O ordenamento jurídico, ele faculta, a cobrança pela reprodução aí de documentos pela entidade consultada, para poder haver o ressarcimento dos custos e até mesmo materiais utilizados, que é lá na forma do artigo 12 da Lei número 12.527, lá do ano de 2011. Então, em relação ao questionamento se existe amparo legal para a cobrança pela reprodução dos documentos solicitados, a resposta tem que ser positiva. Então, é sim, conforme o artigo 12 da Lei 12.527, ok? E já na letra B, se é juridicamente cabível o argumento invocado pela empresa pública federal para poder qualificar parte das informações como sigilosa, também a resposta é positiva. Então, seria sim, é juridicamente cabível o argumento, pois são ali passíveis de sigilo algumas informações que são imprescindíveis para a segurança da sociedade e do Estado, que é lá na forma do artigo 5º, inciso 33 da nossa Constituição Federal, e dentre as quais, aquelas situações que põem em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país, consta no artigo 23, inciso 2º da Lei número 12.527. É isso, meus amigos, estamos finalizando aqui mais um PodLegis e eu aguardo vocês na sexta-feira, ok? Tchau, tchau, meus amigos, e até o próximo.